senador Marcelo Castro, relator do orçamento de 2023, afirmou que sem a PEC da transição, abre aspas, não teríamos orçamento que deixasse o país funcionando, fecha aspas, no próximo ano. Segundo ele, independente do presidente eleito, fosse Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro, os desafios orçamentários representam uma questão de Estado. Abre aspas para o senador, o Brasil não funcionaria com o orçamento mandado pelo Ministério da Economia ao Congresso Nacional. Era um orçamento inexequível. Agora, a PEC expandiu o teto de gastos em 140 bilhões e trouxe a solução, exaltou o parlamentar durante a coletiva de imprensa no Senado hoje pela manhã. Marcelo Castro apresentou o relatório final da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2023. Na segunda, já incluindo o valor da PEC da transição, que abre espaço fiscal de 145 bilhões. No total, 14 ministérios atuais serão contemplados, além da Presidência da República e do Banco Central. Segundo o plano de distribuição, as pastas da Cidadania, Saúde e Educação serão as mais contempladas, com 75 bilhões, 22,7 bilhões e 11,2 bilhões, respectivamente. Além disso, a valorização do salário mínimo deve custar 6 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres da União. Estava mal executado o orçamento mesmo, Calazans? Olha, eu acho que de certo modo, sim. Eu tenho falado isso aqui, isso não é uma questão de esquerda ou direita, né? Essa é uma posição que eu sempre defendi, independente das questões ideológicas, de quem quer que se apoie, a gente não tem que fechar os olhos para aquilo que não está certo, que não é bom, né? E aqui a gente tem agora um momento que é o seguinte, a realidade está se impondo. A PEC do teto de gastos, ela é necessária, como foi dito aqui semana passada, né? Todo país desenvolvido tem um teto de gastos. Ok, mas não foi, o Brasil não foi preparado para isso. Não foi feita uma transição. Então essa PEC foi mal colocada no país. Prova disso que o governo atual furou o teto de gastos, a gente sabe que furou. Não tem jeito. Então isso tem que ser feito um ajuste para que o país se prepare para uma nova regra de teto de gastos, e isso teria que acontecer com qualquer governo. Todo mundo sabe qual é o meu posicionamento político, sabe quem é que eu apoiei para presidente da República. Então isso não é uma questão de ser de esquerda ou ser de direita, é uma questão de Estado. É uma necessidade que a gente tem de estabelecer uma regra que seja mais condizente com a realidade. Semana passada nós debatemos aqui a situação dos bolsistas, né, pesquisadores que não estavam recebendo, com as bolsas atrasadas. Não adianta a gente ficar com um conceito enquanto a vida real corre de modo contrário ao nosso entendimento. Edivaldo Magro. O presidente eleito disse que o teto de gastos, quando não é furado, ele prejudica exatamente pobre, né? Porque atinge áreas especificamente que não tem recurso. Eu quero só fazer um recorte na minha fala. O Ulisses acabou de publicar uma foto, que ele está em Brasília, ele está exatamente ao lado do Marcelo Castro. Ele está lá junto também com o Ricardo Barros, com o Enio Verri. E, segundo o Marcelo Castro, está garantido no orçamento de 2023 recursos para o contorno metropolitano e para ampliação da área de embarque e desembarque do aeroporto. Inclusive, talvez a gente vai ter aqueles fingers lá no aeroporto. Então, vamos trazer esse debate aqui para a nossa realidade, que isso é muito importante, né? São dois projetos que têm a sua relevância. Infelizmente, esse contorno metropolitano ainda deve custar umas 5, 6 vezes mais, né? Porque o contorno norte era 80 milhões de reais, ficou em quase 500 milhões ao final do projeto. Mas nós vamos ter um aperto fiscal, né? O novo secretário, o novo ministro, né? O competente, Haddad, que o Calazans está muito surpreso. Já encontrou duas vezes o Guedes, inclusive hoje de manhã. E eles têm as duas principais discussões dele, a reforma tributária e a meta fiscal. Essa questão do teto vai ter que ser melhor discutido, porque todos os governos, todos não, na verdade, teve apenas um depois, né? Então, somente o Bolsonaro, né, que isso teria estourado a meta. Mas ele foi um tampão, foi criado na gestão dele, né, e passou a valer, acho que em 2018. O teto passou a existir tão somente no governo Bolsonaro, né? Estima-se que furou em 795 bilhões de reais. Então, assim, não é uma crítica ao furar o teto, é porque o país precisa de investimentos e quando você fura o teto, você cria esse ambiente de investimento necessário para que o país fique equilibrado. Vai lá, Luiz Neto. Vitor, inclusive trazendo aqui a fala do Edivaldo, o prefeito esteve com o líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros, o deputado federal do PT, e o Marcelo Castro,
que é o NVR, e o Marcelo Castro tratando desses assuntos. E ele coloca que é uma união em favor de Maringá. Então, acho que esse é um momento que condiz muito do que o Edivaldo falou e o que o Calazans fala, né? A gente precisa pensar nas pessoas. Né? Agora, não dá para pensar em lados, porque essa corda ela vai estourar e vai faltar para alguém. E a hora que falta na ponta, falta no atendimento, na saúde, falta na alimentação daqueles que precisam de recursos, falta numa série de situações. As benécias do poder público, elas vão continuar. Né? O que pesa é no bolso da população. Então, acredito que agora o novo governo, além dos desafios que terá para administrar, vai ter uma oposição ferrenha no Congresso Nacional. Né? A bancada da direita cresceu muito, o PL elegeu muita gente, talvez outros colegas tenham mais informação, mas exatamente, vai ter uma bancada muito mais consistente e qualificada, e acima de tudo, um eleitor, principalmente o ouvinte que nos acompanha, muito mais questionador e preocupado com o que está acontecendo. Francês. Esse recorte que o Edivaldo fez aí agora há pouco, dessa reunião que tem o Enio, o Ricardo, o senador Marcelo Castro, é isso? E o Rui Falcão. Só tem um significado deputado. isso aí, significado. A PEC Fura-Teto será aprovada. Por quê? Porque já está se acenando o acerto de vantagens para Maringá. No caso do Contorno Sul e no caso do aeroporto de Maringá. Porque o Ricardo Barros disse hoje de manhã que eles iriam segurar o Fura-Teto, que teria que ser negociado. E falou assim, inclusive ele disse o seguinte: nós temos 100 votos e eles precisam mais de 300 votos para aprovar. Nós com 100 votos nós impedimos. E agora à tarde já está reunido, já está anunciando isso, quer dizer que já está tudo acertado. Ok. Inclusive o Marcelo acena um novo aumento do salário mínimo, que é para 1.300. convencer os últimos que ainda não estavam convencidos. Ok, pessoal. Eu queria depois, vamos ver se a gente consegue a informação também se o Ulisses ali nessa reunião conseguiu a gratuidade, né, o repasse da União, da gratuidade dos idosos, a lei federal. Talvez, a última vez que conversei com ele, falou que ia reivindicar isso também junto à equipe de transição, e hoje o município tem que desembolsar 25 milhões do ano para garantir a passagem no preço que está, de algo que seria em tese atribuição da União. 6 horas e 57 minutos.